Olá, vamos começar hoje a série Democracia Brasileira. Este é o primeiro de uma série de 6 vídeos, cada um referente a um período histórico da sociedade brasileira e que nós vamos ver como a democracia se manifesta nesses períodos. Então serão 6 períodos ao todo: o Império, a República Velha, o período varguista, a redemocratização, a ditadura militar e a nova república. Vamos começar hoje com a democracia no Brasil Império. Poderá parecer para aquele ouvinte mais desavisado, que seria uma contradição falar em democracia numa sociedade imperial, um país governado por um imperador. Mas a democracia, ela não se restringe à sua dimensão política, há também uma dimensão social. E é por isso que faz sentido, sim, se discutir quais eram as possibilidades democráticas no Brasil Imperial. Para quem não se lembra mais, o Brasil Imperial começa em 1822 com a proclamação da República. Logo após nós temos a promulgação da primeira Constituição, que é de 1824, e ele vai durar quase 70 anos, finalizando em 1889 com a proclamação da República. Então vamos ver objetivamente como se manifestou a democracia neste período imperial. Bom lembrar que o Brasil, nesse momento, era uma sociedade agrária, cujo café era o grande produto da economia brasileira. O Brasil era o grande abastecedor de café do mundo desse período e, consequentemente, as questões políticas e econômicas estavam muito ligadas a essa elite cafeeira, principalmente nos estados do sudeste brasileiro. E o Brasil não é, então, um país homogêneo, não é até hoje, era muito menos naquela época, e toda a análise social que se faz, nós temos que pensar nessa característica, de ser um país ainda muito centralizado na região sudeste e a partir de uma elite cafeeira. Bem, não tínhamos então eleições para governantes, já que numa monarquia o poder é hereditário e é vitalício. Nós tivemos quase 10 anos de governo de Dom Pedro I, depois ele abdica em favor de Dom Pedro II, aí vamos ter o período regencial, por conta ainda que Dom Pedro II tinha de 4 para 5 anos de idade. Esse período dura aproximadamente 10 anos, quando então com 15 anos, ou quase isso, Dom Pedro II assume o Império Brasileiro, vai ficar aí por quase 50 anos, o chamado Segundo Reinado. Então a gente não tinha para o representante máximo eleições, mas nós tínhamos eleições para autoridades locais, o que nós chamaríamos hoje de vereadores, tínhamos eleições para a deputação, para os deputados, e tínhamos eleições para o Senado. Ocorre que só poderiam participar do processo político aqueles que tivessem posses econômicas. O Brasil nisso não era uma exceção. As democracias da época, elas estavam mais ou menos variando um pouco o percentual dessas posses econômicas, mas as democracias da época do mundo, elas também trabalhavam nessa lógica. Somente as pessoas detentoras de posses econômicas é que participavam do processo político. Sendo assim, no Brasil, a partir de uma determinada renda, que poderia ser mensurada no valor dos pés de mandioca, por isso a Constituição de 1824 recebe o apelido de Constituição da Mandioca. A partir dessa imposição de valores econômicos, você poderia se transformar no eleitor, dependendo da sua renda. Se a sua renda fosse um pouco maior, você poderia então participar como candidato a um dos cargos que periodicamente eram colocados sobre escrutínio popular. Nem tão popular assim, já que somente uma elite econômica é que participava desse processo. Vamos dizer que essa era a democracia possível na época. Os americanos tinham eleições para presidente, mas muitos países ainda eram monarquias e tinham um sistema parecido com o do Brasil. Então, a participação política, para a gente resumir, caracterizar a participação política nesse período imperial, ela era restrita àqueles que tinham posses econômicas. Mas e o aspecto
social, né, de uma sociedade imperial que poderia ou não ser democrática, né? É preciso que a gente perceba aqui o seguinte, né? O Brasil sendo um país eminentemente agrícola, né, exportador, né, consequentemente era esta elite econômica que participava do processo político e que também, né, detinha os maiores privilégios econômicos. Então o Brasil era um país com um grande número de escravos, né, até a metade do Império. Depois esse número começa a diminuir a partir da Lei Eusébio de Queiroz, quando começam então a vir os trabalhadores livres para substituir os trabalhadores escravos que já não vinham mais da África, mas a escravidão ainda vai continuar depois da Lei Eusébio de Queiroz por quase 30 anos. Então, grande parte da população era escrava, grande parte da população era analfabeta, né? E, portanto, né, os bens de consumo, os acessos aos postos de decisão, de diálogo, né? Ou seja, a vida mais estruturada, mais organizada, com mais recursos, era também destinada somente a essa elite. A educação, né, era muito precária no Brasil Império, realmente somente as pessoas com mais posses poderiam estudar. Entre as mulheres, mesmo mulheres com mais posses, nem todas estudavam. Então, do ponto de vista social, a democracia no Brasil Império era muito restrita, né, àquela elite econômica que também participava da política. Então, dá para a gente dizer que a democracia, né, no Brasil imperial, ela existia para uma determinada faixa da população, tanto na dimensão social quanto na dimensão política, e ela não existia no sentido de você poder eleger o governante maior da nação, né? Então, em termos de democracia, é um período bastante deficitário, e o interessante, que isso fique para os nossos próximos vídeos, é que essas deficiências elas vão sendo lentamente sanadas, mas ainda não foram sanadas de todo 200 anos depois no Brasil atual. Mas essa é uma outra história que nós vamos discutir a partir do segundo vídeo de democracia, que vai ser a democracia da República Velha. Um grande abraço, vida boa a todos, até lá, e façam seus comentários, suas sugestões aí para enriquecer o nosso trabalho. Valeu!